O primeiro vídeo da nossa aula 2, baseado no capítulo 2 do nosso livro texto. A nossa aula 2 estará dividida nesses 6 tópicos. O primeiro é a definição e os primeiros detalhes sobre espaços vetoriais. Depois a gente fala sobre as primeiras propriedades. Depois vai falar sobre os subespaços vetoriais, as somas de subespaços, as combinações lineares e os espaços vetoriais finitamente gerados. Isso compõe exatamente o capítulo 2 do nosso livro-texto. Bem, espaços vetoriais. Eu já avisei que essa é a primeira questão que eu coloco nas provas de álgebra linear, né? A primeira questão da nossa prova de álgebra linear vai ser: defina espaço vetorial sobre R. E a solução está aí, vamos discuti-la detalhadamente. Um espaço vetorial sobre R é um conjunto V, que não pode ser vazio, então um conjunto V diferente do vazio, com duas operações. Uma adição, essa adição acontece internamente dentro do conjunto V, né? Você pega um elemento em V com outro elemento em V e dá como resposta um outro elemento em V. E uma multiplicação por escalar, já essa não acontece internamente dentro do conjunto. Ela pega um número real e pega um elemento dentro do conjunto V, e essa operação é definida de tal forma que a resposta dá um elemento no conjunto V. Essa adição ela vai ter algumas propriedades, e essa multiplicação por escalar também terá outras propriedades. E essas propriedades têm que acontecer para que esse conjunto V possa ser chamado de espaço vetorial. Então a primeira propriedade da adição que a gente destaca é a associatividade, ou seja, se você tem 3 elementos dentro do conjunto V, então se você soma os dois primeiros e depois soma o terceiro a partir do resultado dos dois primeiros, ou se você deixa o primeiro para somar depois e soma os dois últimos, depois soma o primeiro, então se os resultados são iguais, a gente diz que essa adição ela é associativa. Ela tem que ser comutativa também, ou seja, se eu faço A mais B ou B mais A, o resultado tem que ser exatamente o mesmo. Tem que existir um elemento neutro nessa operação, ou seja, tem que existir um elemento em V que, quando adicionado a um elemento A qualquer do conjunto V, tanto num sentido quanto no outro, tem que dar como resposta o próprio elemento. É um elemento neutro da adição. Qualquer que seja o elemento A existente dentro do conjunto V, tem que existir um elemento menos A nesse conjunto V, tal que quando eu somar o menos A, quando eu fizer a adição do menos A com A, em um sentido ou no outro, a resposta tem que ser o elemento neutro dessa adição. Agora as propriedades da multiplicação por escalar. Se eu tenho um número real e eu tenho uma adição de dois elementos do conjunto V, então a multiplicação por escalar do número por essa adição, ela pode ser distribuída, ou seja, eu posso fazer o número vezes o primeiro elemento e depois somar esse resultado com o número vezes o segundo elemento. Então é uma distribuição do número sobre a soma dos elementos de V. Da mesma forma, se eu somo dois números e eu tenho um elemento de V, então eu também posso distribuir. Então eu posso multiplicar o número pelo elemento e depois somar o resultado com outro número pelo mesmo elemento, onde esse elemento está em V e esses dois números são os números reais. Outra propriedade da multiplicação por escalar é que alfa vezes beta vezes A, ou seja, o produto dos dois números e depois a multiplicação por escalar vezes um elemento. Isso é importante, tá? Esse primeiro ponto é o produto dos dois números e esse segundo ponto é a multiplicação por escalar. Então o produto de dois números depois a multiplicação por escalar em um elemento de V, ele pode ser feito assim: eu multiplicando primeiro os dois números, obtendo o resultado e depois fazendo a multiplicação por escalar. Ou então eu posso deixar um número esperando, fazer a multiplicação por escalar do segundo número, e depois de obter esse vetor, é esse o nome que nós vamos dar aos elementos de um espaço vetorial, depois de a gente obter esse elemento de V, que a gente vai chamar de vetor, a gente vai e multiplica
pelo número que a gente deixou esperando. Isso para qualquer par de números reais e qualquer elemento do conjunto V. Bem, eu não quis chamar de vetor desde o início, mas é assim que a gente vai sempre chamar um elemento de um espaço vetorial. E por fim, essa propriedade, se você pega o número 1 real e faz a multiplicação por escalar com o elemento do conjunto V, que a gente está chamando de espaço vetorial, isso tem que dar como resposta o elemento do conjunto V. Então, para ser um espaço vetorial, tem que ter todas essas 8 propriedades, sendo essas 4 da adição e essas 4 da multiplicação por escalar. Então, a resposta que você vai me dar na avaliação para essa primeira questão, né, defina espaço vetorial sobre R, é exatamente o que está escrito aqui, tá? Um conjunto V diferente do vazio, com duas operações, uma adição interna e uma multiplicação por escalar, onde a adição tem essas 4 propriedades e a multiplicação por escalar tem essas outras 4. Essa é a resposta da primeira questão das nossas avaliações. Agora vamos aos exemplos, né? Depois de conhecer o espaço vetorial, a definição do espaço vetorial, a gente vai para os exemplos. Então, o conjunto dos vetores da geometria, definidos por meio de segmentos orientados. É aquele conjunto que você estudou em geometria analítica, onde você definiu a soma como sendo a diagonal do paralelogramo, ou então viu a soma dos vetores a partir da soma de um segmento como um deslocamento, né? Você tem um vetor que começa num ponto A, termina num ponto B, e aí você localiza o segundo vetor do ponto B para o ponto C, e aí a soma de AB depois BC é exatamente AC, né? Vocês fizeram aquelas contas lá e definiram o que era adição. Definiram também a multiplicação por escalar, onde um número vezes um vetor mantinha a direção do vetor, mas podia alterar o sentido se o número fosse negativo, e o número positivo não alterava o sentido. Quando o número em módulo era maior do que 1, aumentava o tamanho do vetor, e quando o número em módulo estava entre 0 e 1, diminuía o tamanho do vetor. Então vocês devem lembrar dessas duas operações que foram definidas lá na geometria analítica, e as propriedades daquelas operações eram exatamente essas que nós definimos aqui, tá? A soma dos vetores da geometria analítica, ela é associativa, ela é comutativa. O elemento neutro era o vetor nulo, que era representado por um ponto, e dado um vetor em uma direção em um certo sentido, o vetor menos ele tinha a mesma direção e o sentido oposto, e o mesmo tamanho do vetor dado. A multiplicação por escalar foi definida lá também, e ela cumpre essas 4 propriedades aqui, tá? Então, o nosso primeiro exemplo é o conjunto dos vetores da geometria, que é definida lá pelos segmentos orientados. Na verdade, é o conjunto dos segmentos equipolentes, e o segmento orientado era de fato apenas um representante do vetor dado, né? Então, se vocês não lembram, eu acho que é tão recente, né? Fizeram geometria analítica há pouco tempo, devem lembrar bem daquele conjunto lá dos vetores determinados por segmentos orientados. Bem, o conjunto R dos números reais é um vetor também, claro, né? Se você voltar aqui na nossa definição, você pode pensar que A, B e C são números, e você vai ver que essas 4 propriedades da adição dos números reais se verificam, e você vai, se você considerar alfa, A e beta, alfa, A e B, todos como sendo números, você vai ver que essas propriedades também todas se verificam, né? Mesmo sendo A e B números também. Então, o conjunto R dos números reais, ele é em si um espaço vetorial sobre ele mesmo, né? Sobre R. Outro exemplo, o conjunto C dos números complexos. Se você volta aqui na nossa definição e considerar que A, B e C são números complexos, enquanto que os alfa e beta são números reais, você vai ver que todas essas propriedades também se verificam. Então, o conjunto dos números complexos também é um espaço vetorial sobre R. Quem mais? O conjunto das matrizes. Se você pensar nas matrizes M por N, dá para você somar matrizes. A soma de matrizes é associativa.
a soma de matrizes é comutativa, o elemento neutro do conjunto das matrizes é a matriz nula, e dado uma matriz, você sempre pode mudar todos os sinais das entradas da matriz, e aí quando você soma a matriz A com a matriz menos A, isso dá a matriz nula. Portanto, dado uma matriz, existe o seu oposto. Logo, a adição tem todas as propriedades que definem o conjunto das matrizes como um espaço vetorial. E se você pensar na operação de multiplicação por escalar nas matrizes, você pega um número alfa e você multiplica pela soma de matrizes, duas matrizes A e B, pega um número alfa, vale essa propriedade. Se você soma dois números e multiplica por uma matriz, vale essa propriedade. Se você multiplica dois números e depois faz o produto pela matriz, vale essa propriedade. E uma vez a matriz vai dar a própria matriz. Então também vale essa última propriedade para a multiplicação por escalar das matrizes também. Então o conjunto das matrizes também formam um espaço vetorial sobre R. Aqui eu estou considerando a entrada das matrizes sendo reais. Mas se você pensar em matrizes com entradas complexas, também vale. O espaço Rn, formado pelas enuplas de números reais, aquele que a gente estuda muito no cálculo 3, por exemplo, é bastante estudado. O conjunto euclidiano, o espaço chamado também de espaço euclidiano. Então, esse conjunto aqui, você define uma soma de enuplas, Então, se você tem x1, x2, xn, e você pega uma enupla y1, y2, yn, a soma é x1 mais y1, x2 mais y2, até xn mais yn. Essa soma também cumpre as quatro propriedades que definem o espaço vetorial. E a multiplicação por escalar, você multiplica um número por uma enupla dessa, digamos um número alfa. A multiplicação é alfa vezes x1, depois alfa vezes x2, até alfa xn. E aí você tem uma enupla multiplicada por alfa, digamos, vamos chamar então de um vetor multiplicado por alfa, e essa multiplicação também cumpre as quatro propriedades que definem a multiplicação por escalar de um espaço vetorial. Se ao invés de R você tomar C, ou seja, se forem números complexos, e você definir a adição e a multiplicação por escalar da mesma forma que falei agora, também cumprirá as 8 propriedades que definem as duas operações de espaços vetoriais. O espaço dos polinômios com coeficientes reais e com grau menor do que ou igual a um número n. Quando você soma dois polinômios, e esses polinômios todos eles são menores ou iguais do que um dado grau, a soma dos dois vetores nunca vai passar daquele grau. Então, se você pega todos os vetores com grau menor ou igual do que 3, por exemplo, se você somar dois polinômios, eu falei vetores novamente, se você pega dois polinômios com grau menor ou igual do que 3, por exemplo, se você somar os dois polinômios, o grau nunca vai passar de 3. Se você multiplicar um polinômio de grau menor ou igual do que 3 por um número, o grau também nunca vai passar de 3. Portanto, dá para definir uma soma de polinômios de grau menor ou igual do que um n dado, e a soma dos polinômios cumpre todas as propriedades que nós acabamos de falar, que definem um espaço vetorial. O produto por escalar de um número vezes um polinômio também cumpre as quatro propriedades que definem o produto por escalar de um espaço vetorial. Claro, tudo que falei com coeficientes reais também acontece se os coeficientes forem complexos, desde que você estabeleça um grau fixo, tá? Tem que ser todos os polinômios têm que ter um grau menor ou igual do que n. No próximo vídeo a gente olha esse exemplo, que o nosso livro-texto chama de exemplo patológico. Ele vai ser um exemplo bastante instrutivo.